Estes bárbaros poderiam se mover rápido, ele raciocinou, mas não podiam vencer um exército entrincheirado com tantos soldados. Em seguida, entretanto, 2 exércitos mongóis avançaram velozes para o sul saindo de Otrar, correndo paralelos ao Sirdária. Sob comando o general Joshi, começou a atacar cidades-chaves ao longo do rio, enquanto o outro, sob comando do general Jeb, desaparecia ao sul. Como gafanhotos, o exército de Joshi espalhou-se pelas montanhas e terras baixas próximas do rio. O Shah movimentou uma boa parte de seu exército para o rio, mantendo algumas reservas em Samarcand. A força de Joshi era relativamente pequena, 20.000 homens no máximo. Estas unidades móveis atingiram uma posição após outra, sem avisar, queimando fortes e causando muita confusão. Os relatórios que chegavam das frentes de batalha davam ao Shah uma imagem destes estranhos guerreiros que vinham do leste. O exército deles era só cavalaria. Cada mongol não só cavalgava um cavalo como era seguido por vários outros cavalos sem cavaleiro, todos éguas, e quando sua própria montaria se cansava, ele trocava por outra descansada. Estas éguas eram leves e rápidas. Os mongóis não estavam sobrecarregados com carroças de suprimentos, transportavam junto com eles sua comida, bebiam o leite e o sangue das éguas e matavam e comiam os animais enfraquecidos. Podiam viajar 2 vezes mais rápido do que o inimigo. Sua pontaria era extraordinária avançando ou recuando, eles podiam atirar setas com notável destreza, tornando seus ataques muito mais mortais do que qualquer coisa que o Shah já tivesse visto. Suas divisões se comunicavam a grandes distâncias com bandeiras e tochas, suas manobras eram coordenadas com precisão e quase impossíveis de prever. Lidar com este tormento constante esgotava as forças do Shah. Agora, de repente, o exército do general Jeb, que havia desaparecido ao sul, reapareceu dirigindo-se a noroeste para a Transoxiana em extraordinária velocidade. O Shah rapidamente enviou suas últimas reservas para o sul, um exército de 50.000 homens para combater Jeb. Ele ainda não estava preocupado, seus homens haviam provado sua superioridade no combate direto, na batalha no Vale Fargana. Desta vez, entretanto, foi diferente. Os mongóis disparavam armas estranhas, suas flechas, mergulhadas em alcatrão incandescente, criavam cortinas de fumaça por trás das quais seus cavaleiros rápidos como relâmpagos avançavam, abrindo brechas nas linhas do exército do Shah através das quais uma cavalaria mais fortemente armada penetrava. Carros de guerra disparavam de um lado para o outro por atrás das linhas mongóis, trazendo constantes suprimentos. Os mongóis enchiam o céu de flechas, criando incansável pressão. Eles vestiam camisas de seda pesada. Uma flecha que conseguisse furar a camisa raramente chegava até a carne e podia ser facilmente extraída puxando-se o tecido, tudo isto feito enquanto se moviam a grande velocidade. O exército de Jeb aniquilou as forças do Shah. Ao Shah restava uma opção: recuar para o oeste, poupar forças e lentamente reconstruir seu exército. Ao iniciar os preparativos, entretanto, algo inacreditável aconteceu. Um exército sob o comando do próprio Ghagis Khan estava diante dos portões da cidade de Bukhara, a oeste de Samarcand. De onde eles tinham vindo? Não podiam ter atravessando o deserto de Kizilcum ao norte. A aparição parecia impossível, como se evocados pelo próprio demônio. Bukhara caiu logo e, em poucos dias, foi a vez de Samarcand. Soldados desertavam, generais entravam em pânico. O Shah, temendo por sua vida, fugiu com um punhado de soldados. Os mongóis o perseguiram inexoráveis.
Meses depois, em uma pequena ilha no Mar Cáspio, abandonado por todos, esfarrapado e implorando comida, finalmente o ex-governante do império mais rico do Oriente morreu de fome. Interpretação: quando Genghis Khan tornou-se líder da nação mongol, herdou talvez o exército mais veloz do planeta, mas a rapidez deles havia se traduzido em limitado sucesso militar. Os mongóis poderiam ter aperfeiçoado a arte de lutar montados a cavalo, mas eram indisciplinados demais para explorar qualquer vantagem que tivessem conquistado desse modo ou coordenar um ataque em grande escala. A genialidade de Genghis Khan foi transformar a caótica velocidade mongol em algo organizado, disciplinado e estratégico. Ele conseguir isto adaptando uma antiga estratégia chinesa de lento lento rápido rápido. O primeiro passo, lento, era preparar-se meticulosamente antes de qualquer campanha, o que os mongóis sempre faziam no mais alto grau. Ao planejarem o ataque ao Shah, os mongóis souberam da existência de um guia que conhecia uma cadeia de oásis no meio do deserto de Kizil. Com este homem foi capturado e mais tarde conduziu o exército de Genghis Khan pelo território hostil. O segundo lento foi uma ensinação, que envolvia fazer o inimigo baixar a guarda, acalmando-o. Os mongóis, por exemplo, perderam intencionalmente a primeira batalha no Vale Fargana para alimentar a arrogância do Shah. Depois veio o primeiro rápido, fixando a atenção do inimigo para um rápido ataque frontal, os ataques de surpresa de Jebi ao longo do rio. O último rápido foi um golpe 2 vezes mais rápido de onde menos se esperava. O súbito aparecimento de Genghis diante dos portões de Bukhara é considerado por muitos a maior surpresa militar da história. Mestre na guerra psicológica, Genghis sabia que os homens se assustam mais com o desconhecido e o imprevisível. A característica inesperada dos ataques duplicava a eficácia de sua rapidez, gerando confusão e pânico. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade quase acima de tudo, e agir mais rápido do que o adversário por si só já se tornou a principal meta. Mas muitas vezes as pessoas estão simplesmente com pressa, agindo e reagindo freneticamente aos acontecimentos, o que as faz propensas a erros e desperdício de tempo no longo prazo. A fim de se distinguir na matilha, para usar uma velocidade com força devastadora, você precisa ser organizado e estratégico. Primeiro, você se prepara com antecedência, observando seu inimigo para conhecer seus pontos fracos. Em seguida, descobre um jeito de fazer seus adversários subestimarem você, baixarem a guarda. Quando você atacar inesperadamente, eles ficarão paralisados. Quando você atacar de novo, é pela lateral e de repente. É o golpe imprevisto que provoca o maior impacto. Quanto menos se prevê uma coisa, mais ela assusta. Em nenhum outro lugar se vê isso melhor do que na guerra, onde cada surpresa causa terror mesmo para aqueles que são os mais fortes. Xenofonte, 430 IFEM 355 AC. Chaves para a guerra. Em maio de 1940, o exército alemão invadiu a França e os Países Baixos usando um novo estilo de guerrear, a Blitzkrieg. Avançando com incrível velocidade, os alemães coordenaram tanques e aviões em um ataque que culminou em uma das mais rápidas e devastadoras vitórias da história militar. O sucesso da Blitzkrieg foi em grande parte devido à defesa rígida, estática, dos aliados similar à do Shah contra os mongóis. Quando os alemães furaram sua defesa, os aliados não foram capazes de se adaptar ou reagir a tempo. Os alemães avançavam mais rápido do que o inimigo podia processar o que estava acontecendo. Quando os aliados decidiram a respeito de uma contra-estratégia era tarde demais, as condições eram outras. Eles já estavam um passo atrás.
Agora, mais do que nunca, nos vemos lidando com pessoas que são defensivas e cautelosas, que iniciam qualquer movimento a partir de uma posição estática. A razão é simples: o ritmo de vida moderno está cada vez mais veloz, repleto de distrações, incômodos e interrupções. Para muita gente, a reação natural é recuar para dentro de si mesma, erguer muros psicológicos contra as duras realidades da vida moderna. As pessoas detestam a sensação de estarem sendo apressadas e têm pavor de errar. Inconscientemente, tentam retardar as coisas levando mais tempo para tomar decisões, não se comprometendo, ficando na defensiva e sendo cautelosas. A guerra no estilo Blitzkrieg, adaptada para o combate diário, é a estratégia perfeita para estes tempos. Enquanto aqueles a seu redor permanecem na defensiva e imobilizados, você os surpreende com ação súbita e decisiva, forçando-os a agir antes de estarem prontos. É bem provável que fiquem emotivos e reajam com imprudência. Você furou suas defesas e, se mantiver a pressão e atacá-los de novo com algo inesperado, você os colocará em uma espécie de espiral psicológica descendente, forçando-os a irar, o que aumenta ainda mais a confusão deles, e assim o círculo continua. Muitos daqueles que praticavam uma forma de blitzkrieg no campo de batalha a usavam com grande eficácia na vida diária. Júlio César, mestre na rapidez e na surpresa, foi um grande exemplo. Do nada, César podia formar uma aliança com o maior inimigo de um senador, forçando-o a modificar sua oposição a ele ou se arriscar em um confronto perigoso. Da mesma forma, sem ninguém estar esperando, ele era capaz de perdoar um homem que tivesse lutado contra ele. Desprevenido, o homem se tornava um fiel aliado. A fama de César de fazer o que ninguém esperava deixava as pessoas mais cautelosas em sua presença, acentuando ainda mais sua habilidade para apanhar desprevenidos os outros à sua volta. Esta estratégia é uma maravilha com aqueles que estão muito hesitantes e temerosos de cometer qualquer tipo de engano. Do mesmo modo, se você está enfrentando um inimigo que tem liderança dividida ou rachaduras internas, um ataque rápido e repentino aumentará as fissuras e causará o colapso interno. Metade do sucesso da Blitzkrieg de Napoleão Bonaparte era que ele a usava contra exércitos de aliados nos quais vários generais competindo entre si encarregavam-se da estratégia. Quando seu próprio exército rompia as defesas dessas outras tropas, a dissensão se revelava e elas ruíam internamente. A estratégia da Blitzkrieg pode ser eficaz na diplomacia, também, como Henry Kissinger demonstrou. O ex-secretário de Estado americano muitas vezes não se apressava em iniciar negociações diplomáticas, acalmando o outro lado com gentilezas. Depois, com a proximidade do prazo final para as negociações, ele de repente atacava com uma lista de exigências. Sem tempo suficiente para processar o que estava acontecendo, eles tendiam a ceder ou se tornar emotivos e cometer erros. Esta era a versão de Kissinger para lento, lento, rápido, rápido. Para sua investida inicial na França durante a Segunda Guerra, os alemães escolheram atacar através da Floresta das Ardenas, no sul da Bélgica. A floresta, considerada impenetrável a tanques, tinha pouca proteção. Forçando por este ponto fraco, os alemães conseguiram aumentar a velocidade e o fôlego. Ao lançar uma blitzkrieg, você deve começar encontrando o ponto fraco do inimigo.